conversar comigo nesta tarde está aqui agora a Marta Pierina Verona. A Marta, que é nossa consultora de aplicação Master na Metadados, é especialista em legislação trabalhista e especialista em e-social. Marta, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a você que está nos acompanhando. Um assunto tão relevante e importante que a gente precisa tomar ciência, né, Flávia? E nós aqui da Metadados já preparamos um material incrível para você que está aqui nos acompanhando. Então, para que você passe por uma nova versão do E-Social com mais tranquilidade, com mais segurança, começando o ano também, porque a gente sempre que começa um ano sempre cheio de novidade. E Flávia, nós vamos falar de uma substituição importantíssima, que é a substituição da DIRF. Então é um prazer dividir este momento aqui com vocês, compartilhando o nosso conhecimento e o nosso material também. Olha, fiquem com a gente, porque a gente vai trazer muita informação nessa tarde e já vou abrir aqui a possibilidade de você enviar a sua pergunta, porque a gente vai responder todas as perguntas lá no final, retirar suas dúvidas. Quem vai responder é a Marta, né? Tô aqui apenas de auxiliar hoje, gente. Quem vai responder mesmo as dúvidas é a Marta, mas você já pode enviar aqui no nosso chat. Depois a gente vai compilar essas dúvidas e enviar aqui para nossa especialista responder a respeito do e-social S1.3. Para começar, então, vamos lá com a nossa apresentação. Marta, a gente é a Metadados, né? A Metadados é uma empresa que faz software 360 para o RH, então a gente traz soluções em todas as frentes para você. A gente tem uma tradição, está há 38 anos no mercado, especialmente, né, tradicionalmente trabalhando com soluções na área de departamento pessoal, mas trabalhamos também com soluções na área de gestão de pessoas. A gente tem a nossa solução de departamento pessoal, que é o Flow, a solução de gestão de pessoas, que é o Vibe, a gente tem a Jobify para recrutamento e seleção, e tem a Feedflex, que é na área de benefícios. Então, para você que não conhece a Metadados ainda, esse é um pouco do que isso é um pouco do que a gente faz, mas você também pode consultar nossos especialistas, pode conversar com a gente, conhecer um pouco mais dos nossos produtos e serviços em metadados.com.br. Como eu disse, estamos há mais de 38 anos no mercado, temos uma aprovação imensa com os nossos clientes, temos mais de 300 colaboradores espalhados por todo o país e a gente também faz atendimento em todo o Brasil, tem presença nacional a Metadados. E a partir de agora, sim, vamos falar sobre como simplificar, como evitar multas nessa transição do e-social S1.2 para o e-social S1.3. Marta, substituição da DIRF. E aí, me conta, quais são os principais pontos que o DP tem que ficar atento nesse aspecto? Pois é, Flávia, eu não estou visualizando a apresentação aqui, acho que não está compartilhando, mas quando a gente pensa em um sistema 360 graus, agora sim, como nós olhamos para um sistema 360, né? Imagine que toda a admissão começa, como a Flávia colocou, lá no Trabalhe Conosco, daí tem toda a parte de seleção, admissão digital, uma folha de pagamento, e daí tá, estou processando a folha, agora eu tenho que simplificar essa transição. Então, requer também do RH um conhecimento, Flávia. E quando a gente olha para um e-social 1.2 para o 1.3, a gente precisa ter um conhecimento de legislação, precisamos conhecer layout e precisamos conhecer a regra do sistema. Então, nós aqui da Metadados sempre temos um material para você, a gente vai escrevendo também no material de implementação, mas é importante que cada um verifique as regras do seu sistema. E quando a gente pensa aqui na transição, pensando na DIRF, um grande entrave, assim, o que as pessoas não se dão conta, é que nós temos as informações complementares que estão lá no evento S1210. E lá nós temos as informações do plano de saúde, nós temos as informações da pensão alimentícia, dos dependentes. Será que você está conferindo essas informações? E sem falar que também a responsabilidade pelo cálculo do imposto de renda ela é do empregador. Logo, quando nós transmitimos essas informações
para o E-Social, não existe a substituição ou o recálculo daquele imposto de renda. Ele é responsabilidade sua, responsabilidade do empregador. Logo, nessa fase, é muito importante conferir também o que está retornando lá no evento totalizador, porque nós enviamos, através dos eventos da remuneração, os valores da folha de pagamento dos nossos empregados. Então, nós enviamos o S1200, que é a folha de pagamento, o 1202 são as empresas do grupo 4, que tem aqui os órgãos públicos, que é a remuneração do regime próprio, do 1.200 é do regime geral da Previdência Social, então a informação ela é separada. O 1207 também é para aqueles benefícios do INSS. O 2299 é a rescisão do nosso empregado contratado com vínculo CLT. E o 2399 é o trabalhador sem vínculo. Então, 2299 com vínculo, 2399 sem vínculo. Daí a gente pensa aqui, estou mandando a remuneração e a minha substituição da DIRF está ok? Não está. Por quê? Lá no S1200, a gente informa o plano de saúde que a gente desconta do nosso empregado. Lá nas informações do R complementar, nós temos a informação do valor do plano de saúde, que não é aquela que está na folha de pagamento. E ela precisa ser detalhada, aqui nós estamos falando do desconto, não falamos de rubricas informativas no S1210. Então, o Info IR complementar está no evento S1210. E lá nós temos o detalhamento, então, do que nós descontamos do nosso empregado, porque é isso que impacta lá na DAA, que é a Declaração de Ajuste Anual. Então, é importante ter essa interpretação também. Então, confiram o plano de saúde. Quando nós calculamos a folha de pagamento, lá no 1.200, nós utilizamos um valor também para cálculo do dependente, do imposto de renda, e este valor também é informado no evento S1210, que quando vocês olham para a DIRF, hoje são as informações que vocês têm. Também o que nós temos aí? A previdência privada, então, PGBL, precisa estar detalhado no evento S1210, e os rendimentos isentos também retornam lá no evento S5002. Então, estou colocando aqui de alguns dados, e dentro do sistema da Metadados, a gente tem o retorno desses eventos, nós temos o relatório de fechamento do imposto de renda também, que ele retorna a conciliação entre a base do imposto de renda que foi para o E-Social versus a base de imposto de renda que nós temos na nossa ficha financeira. Então, há uma grande novidade que também, aí você percebeu que ao longo do ano de 2025, você fez a informação do plano de saúde, ela estava errada, você informou o valor da pensão também que estava errada. Aí existe a possibilidade de retificar sem ter que reabrir todos os movimentos. Então, nós aqui da Metadados não temos isso pronto ainda, porque você só vai conseguir utilizar isso a partir de janeiro de 2026. Então, são as novidades, Flávia, que vem pela frente e que nós, profissionais de RH, precisamos estar atentos. Por quê? Nós não vamos gerar um arquivo. Quando você transmite os eventos para o E-Social, esses dados já estão alimentando a DIRF. E também não dá para esquecer do evento S2501, que é do processo trabalhista, que também alimenta a DIRF. E também aquelas informações que nós prestamos na REINF, que dizem respeito à pessoa jurídica, que também vão alimentar a DIRF. Então, Flávia, são muitos fatores que nós, profissionais de RH, precisamos observar e estudar. E por isso que nós, aqui da Metadados, nós preparamos um material incrível para vocês. Tem vídeo no canal do YouTube, lá no RH em Sintonia. Vocês vão encontrar e-book, vocês vão encontrar manual. Por quê? Porque são muitas informações. E a gente tem que fazer essa transição de uma versão para outra com muito cuidado. A Flávia colocou muito bem que nós já estamos em fase de teste, sim, desde o dia 7 de outubro nós estamos testando o envio dessas informações, e na casa do cliente essa versão provavelmente chegue no mês de dezembro, que é quando nós já conseguimos utilizar essa versão. Então, tem que acompanhar tudo que vem acontecendo pela frente. A Metadados está aqui sempre distribuindo materiais para vocês, ou é uma live no Instagram, ou nós estamos produzindo vídeo, ou nós estamos aqui trazendo também material. Então, fique atento.
Marta, e para quem, ainda não baixou os nossos materiais, eu recomendo que fique aqui na nossa palestra online, porque a gente vai compartilhar esses conteúdos aqui no nosso chat ao longo dessa transmissão. Então fica com a gente vai fazer então esse compartilhamento para que todos também tenham acesso a esse conteúdo ao longo da próxima hora. E a gente falou da DIRF até agora, mas a gente tem diversas outras substituições, outras mudanças que vão acontecer aí em função dessa mudança no e-social. E também tem novidade que vem por aí, ninguém sabe muito bem como vai ser, mas o e-social já está se preparando para isso, que é o e-consignado, né, Marta? Então, acho que o DP vai começar a chorar, Flávia, porque tem mais uma obrigação. Infelizmente, eu vou ter que ser bem sincera com vocês. Eu estive num evento semana passada, estive com o Geni e João Paulo, onde eles trouxeram as novidades, e a Geni já teve acesso. Então, como ela participa lá do projeto piloto, ela já validou. Então, através da carteira de trabalho, a CTPS digital, o nosso querido empregado vai conseguir solicitar um empréstimo e não é o empréstimo consignado que vocês têm hoje, tá? Não confundam as coisas, tá? O consignado que tem hoje não se iguala a este consignado que nós temos aqui. É um formato totalmente diferente, então não alterem a natureza da rubrica dos consignados existentes e não ajustem absolutamente nada, porque isso aqui é para algo novo que ainda está aguardando uma normatização. Então, o que, que vai acontecer? Mas já está em fase de teste, então logo vai acontecer. Lá na CTPS, nosso empregado vai fazer essa simulação, daí ele vai ter lá análise bancária, aprovado, nós do DP, você já fez o cadastro lá no DET? Todo mundo que está aqui tem cadastro no DET? Porque você vai receber uma notificação lá no DET. Então, lá no DET, você vai dizer, olha, alguém solicitou um consignado. Aí, querido RH, você tem que ter uma solução inteligente para importar dados. Por quê? Você vai entrar lá no portal Emprega Brasil, onde você tem hoje outras funcionalidades e você faz a declaração de igualdade salarial. Você vai buscar um arquivo CSV para importar na sua folha de pagamento os valores do e-consignado. Olha que lindo. A gente vai conseguir importar. Pelo menos isso, não vamos precisar digitar. E daí o trabalho termina por aqui? Não. Importamos, calculamos. E nós temos muitas dúvidas que ainda não estão esclarecidas e a gente vai ainda aguardar a sua divulgação, e porque daí foi demitido, trocou de emprego. Como é que funciona isso? Não sabemos ainda, tá? Então, o que nós sabemos hoje que o empregado, ele vai ter acesso, ele vai poder solicitar, se aprovado, então, lá no DET, você empregador, que você cadastrou lá todas as suas empresas, porque você sabe que tem grupo 1, 2, 3 e 4, inclusive o doméstico. Todos precisam do DET. Você vai, então, acessar o portal, vai buscar este arquivo CSV e vai importar na sua folha de pagamento. O nosso sistema já tem uma rotina que faz a adequação a qualquer arquivo do CSV, a gente consegue importar no sistema tranquilamente. Feito isso, nós vamos elaborar a folha de pagamento, nós vamos enviar, então, a remuneração dos nossos empregados. O desconto vai acontecer numa rubrica com a natureza 9253, e a classificação lá para o fundo de garantia tem que estar com o número 31. Com isso, o sistema é tão inteligente, ele entende que este valor vai para o FGTS digital. Então, quando nós enviamos a remuneração dos nossos empregados, que é o S 1.200, o S2299, o 2399, e o 2399, ele é para a categoria 721, que tem FGTS, é a informação que está no manual hoje. Ele vai integrar com a plataforma, então, do FGTS Digital. Então, lá você vai ter, além da guia do FGTS, a guia do empréstimo consignado. Então, vejam que muda totalmente a dinâmica da comunicação e do que nós temos hoje. Lembrando que não se confunde com o empréstimo consignado que nós temos no formato atual. Então, Flávia, veja aqui o nosso DP, o nosso RH, tem que aprender novamente, precisa de um sistema inteligente. Por quê? Porque imagina digitar todos esses valores, eu até acho isso aqui um risco, né? Porque os nossos empregados vão se endividar. Acho que eu vou sugerir ali para o Roger assim, uma campanha de financeiro, assim, que o nosso empregado precisa ter um conhecimento maior sobre
exatamente quanto custa esses empréstimos ou o cuidar do lado financeiro, porque vai ser tão fácil que eles vão contratar, a qualquer dificuldade financeira, eles vão contratar um empréstimo, Flávia. Pois é, né, Marta? O RH vai poder trabalhar aí mais na parte de gestão de pessoas, ajudando o colaborador a aprender como fazer a gestão financeira, né? Como fazer a sua própria gestão financeira para não ficar super endividado. É um problema que a gente realmente tem no país. Bom, essas são duas alterações importantes. A gente tem algumas que são mais específicas, como essa que está em tela agora, a respeito do campo para o PIS/PASEP. Bom, mais uma novidade. Até então, a base de cálculo para o cálculo do PIS/PASEP, ela era calculada automaticamente com base na contribuição previdenciária. Entendia-se que era a mesma. Mas aqui não houve um consenso de entendimento, tanto que diante de algumas solicitações agora, nós temos uma nova classificação lá na tabela S1010 e nós vamos precisar classificar então o nosso S1010 para o PIS/PASEP. Importante salientar que já tem ali instruções também que quando a gente deixa esse campo em branco, ele assume 00, tá? O nosso produto aqui da Metadados, ele vai fazer esse depara automaticamente, pensando na base do INSS, fazendo a transição então para a base do PIS. Então, se você não é cliente da Metadados, importante verificar com o seu sistema se a classificação será feita automaticamente ou não. Quem que tem PIS/PASEP? Não é o código do PIS, porque o PIS não existe mais. É aquele empregador que lá no evento S1000 tem lá que ele recolhe PIS/PASEP. Condomínios, fundações, empresas que são filantropia, recolhem PIS/PASEP. E daí, com essa informação, quando a gente manda lá no S1000, ele gera um DARF, um valor junto com o DARF previdenciário do PIS, que a empresa recolhe dentro da DCTF Web, que nós já temos hoje. Então, importante validar e conferir essa informação, porque a partir de janeiro, quando eu enviar as informações do meu S1200, eu já tenho que ter, então, o S1010 classificado corretamente. Bem, né, Marta? A gente vai passar aqui para a próxima questão, mas também lembrando que a gente vai responder todas as perguntas que vocês estão enviando ao final aqui da nossa palestra. Então, podem continuar mandando perguntas. Eu sei que já estão chegando, viu, Marta? Mas podem continuar mandando e a gente vai responder na sequência. Também tem mudança na jornada intermitente. Essa mudança, Marta, é para quem emprega, né, para os empregadores na modalidade seguradora especial. Explica para a gente qual que é essa mudança. Então, aqui impacta pouquíssimos empregadores, então é somente aquele empregador que lá no S1000 tem a classificação tributária com código 22, se não me falha a memória, que é o segurado especial. Então, quando nós temos o segurado especial, a gente tem uma informação que nós temos que prestar lá na remuneração dos nossos empregados, seja ela no S1200 ou no S2299. Então, ou é na folha mensal ou é na rescisão de contrato de trabalho. Então, a regra é a gente vai colocar a informação horas trabalhadas no dia pelo empregado com contrato de trabalho intermitente no formato, então, horas mês aqui. Então, este campo, horas trabalhadas, é um campo só que afeta novamente o segurado especial. Então, se você não tem isso dentro da sua empresa, pode respirar, que não tem impacto nenhum neste evento. Então, eu sei que muitas empresas hoje trabalham com esse tipo de categoria. O intermitente tem a categoria 111. Então, se lá no S1000 você não é segurado especial, impacto zero. Então, como é importante saber e conhecer as regras. Eu vi que o Roger está mandando um monte de perguntas aqui, Flávia, então logo mais a gente vai responder, essas nós vamos respondê-las, mas novamente eu ressalto a importância de conhecer o que está mudando, porque muitas vezes muda a versão, a gente tem que estar aí atento ao sistema, ao software, quando ele está liberando essa atualização, porque entre os dias 2 de dezembro até 2 de fevereiro, eu posso usar as duas, eu tenho um período de convivência entre a versão 1.2 e 1.3, exceto em algumas situações.
Por exemplo, se eu enviar o evento S2501 a partir do dia 1º de janeiro, ele já tem que estar na versão S1.3, tá? Então, nem tudo tem um período de convivência. E ao enviar o evento S1210, ele também já precisa estar na versão nova. Daí vocês podem me dizer, mas é que eu mando essa informação no início de fevereiro, no dia 7 de fevereiro, mas se você transmitir os eventos do E-Social no dia 30 de janeiro, que é o meu aniversário, anotem esta data aí, você já precisa ter o sistema atualizado, tá? Até me emocionei aqui. Então, é o cuidado que nós precisamos ter com as datas. E o sistema rejeita, ele vai dizer que está faltando a informação. Por quê? Por que tudo que eu transmito a partir do dia 1º de janeiro precisa estar na versão nova? Porque já temos uma substituição da DIRF acontecendo com o envio do evento S2501 e o evento S1210. Então, por isso, da importância de ter este cuidado. A Metadados, todo mês tem uma news, tem uma atualização do sistema, então fique atento para não ter nenhuma surpresa. Muito bem. São muitas atualizações, gente. O E-Social, eu gosto de uma frase que a Marta sempre usa. Ela diz que é um sistema vivo, é dinâmico, está sempre em mudança, e isso exige que o DP tenha esse perfil também, né? Que seja capaz de se adaptar, que seja capaz de buscar o conhecimento. E nós aqui da Metadados estamos sempre disponíveis para ajudar vocês. Por isso, nós também desenvolvemos sistemas que ajudam vocês nesse sentido, que facilitam a sua vida. E nós também temos os nossos conteúdos que estão disponíveis, alguns deles estão aqui no chat hoje, mas a gente tem muitos outros. Eu convido, então, que você conheça melhor a Metadados, que vá até o nosso site, metadados.com.br. Lá dá para acessar o nosso blog, dá para acessar a biblioteca do RH, onde também tem os nossos conteúdos. E Marta, eu sei que tu é, olha, especialista nisso, teve mudança no processo trabalhista no E-Social. O que o RH, o departamento pessoal, tem que saber a respeito disso para não gerar mais problema, né? Porque se tem um processo trabalhista ali, sinal de que já teve algum problema, se alguma coisa está rolando ali. Agora, para não ter mais problema, o que faz? Então, quando nós pensamos em processo trabalhista, nós temos que ir um pouco além, precisamos conhecer um pouquinho mais de legislação, Flávia. Então, eu vejo que os eventos do processo trabalhista são os mais complexos que nós temos hoje quando nós pensamos em E-Social. A grande dificuldade que nós temos é de identificar. Então, nós temos aqui o grupo de identificação do responsável, o número de inscrição. A gente precisa ter aqui um cuidado ao preencher os eventos, sabendo o que é o responsável direto, quando ele não é o responsável direto, os campos data de admissão, matrícula responsável direto, porque hoje quando a gente faz, que eu tenho uma responsabilidade solidária, subsidiária, nós temos de informar uma matrícula do E-Social, e a novidade é que eu tenho que informar a matrícula do empregador que originou este emprego. Então, não é qualquer matrícula, Flávia, porque ele precisa conectar aqui com a CTPS digital. Então, uma grande novidade agora no mês de outubro é que, até então, o evento S2500, quando a gente preenchia a informação em alguns tipos de contrato, ele alimenta a CTPS digital, ele não estava alimentando e agora já foi atualizado. Então, o cuidado é com o que nós preenchemos aqui, porque está indo lá na CTPS do nosso empregado, para não duplicar contrato, para não ficar nenhuma informação que não é, que traduz a realidade daquele contrato. Quando nós pensamos aqui em processo trabalhista, também existe uma grande dúvida de quando eu uso o indicativo 1, 2, 3. Isso na versão 1.2. Agora tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente volta ali e precisamos entender, Flávia, quando nós vamos utilizar cada um dos indicativos. O que nós temos de novidade aqui? Indicativo 4 e 5, que um é quando eu tenho somente verbas indenizatórias e eu já paguei tudo para o meu empregado via guia. E quando eu tenho 5, é que além de pagar tudo para o empregado, eu também já recolhi os tributos através do DARF 6092, então é a novidade. Outra novidade é que nós temos um novo evento, que é o S2555, que é uma solicitação de consolidação quando nós temos muitos processos, que isso não vai acontecer com todos, então ele vai totalizar, tá?
Então, a gente tem um e-book aqui, já está aqui, ó, baixe o nosso e-book, confira aqui todas as novidades. E quando a gente pensa no S2501, é ele que vai alimentar a informação da DIRF daquele processo. Olha a responsabilidade que vocês precisam ter. Então, se eu tenho verbas indenizatórias, se eu tenho verbas tributáveis, eu preciso também conhecer o conceito de rendimento recebido acumuladamente, que é o RRA. Eu preciso conhecer quando eu utilizo a tabela normal ou quando eu vou para o rendimento recebido acumuladamente. E então são conceitos que a gente também precisa ter cuidado. Uma novidade que vem aqui no evento S2501, que a gente, quando preenche, Flávia, agora o código de receita, ele não valida os campos. Eu posso utilizar um código de receita de RRA e colocar valores isentos. Que, na verdade, quando eu tenho um RRA, eu tenho rendimento tributável, que eu tenho que aplicar uma tabela, aplicando pelo número de meses, e eu posso ter a retenção do imposto de renda ou não. E daí não caberia ali a informação dos rendimentos isentos. Ele tem um código de receita que é o normal, quando eu tenho somente rendimentos isentos. Então, aqui dá para ficar um dia inteiro falando sobre o processo trabalhista e o cuidado que nós precisamos ter. Nós também temos um material precioso, né, Flávio, sobre o processo trabalhista, para quem não conhece. Temos e-book, temos artigos, que você consegue, nós temos infográfico, nós temos tabela de processos, nós temos a tabela 29 explicando, então tem muito material sobre processo trabalhista, e aqui eu estou trazendo as novidades que vem por aí, então, que é a separação, então, na hora que a gente faz o lançamento do rendimento recebido acumuladamente, do código de receita do imposto de renda normal. Lembrando que honorários de advogados e custas a gente lança somente quando eu tenho RRA, que é o rendimento recebido acumuladamente. Então, acho que o sistema ele começa também do E-Social ficar mais inteligente, para que a gente não cometa aqueles equívocos que vai ali causar um prejuízo para aquele empregado. E lembrando que, sempre que eu mando um evento S2501 fora do prazo, tem uma ED. Sabe aquela multa de R$ 500? Que custa muito, então lembrem-se disso, tá? Havendo aqui um 2501 a retificar, nunca excluam ele, retifiquem, para que vocês não recebam aquela conta do MAED, que essa é automática. A gente sempre diz, Flávia, que as multas não são automáticas. O MAED é automático. Transmitiu fora do prazo, o MAED já aparece lá escrito MAED. Pode clicar e emitir a guia, ainda tem a chance de recolher com 50% de desconto. Muito bem, então todo cuidado, gente, e para também que você possa consultar a qualquer momento, colocar ali no procurar do PDF, saber onde está. A gente tem o nosso e-book sobre as mudanças do E-Social, do E-Social 1 S1.3. Então já está aqui no chat, clica e no link, baixe agora mesmo. Você vai ter acesso a todas essas informações que a gente está passando agora, vai poder consultar com calma e tranquilidade. Vale muito a pena baixar esse e-book. Ele foi produzido pela Marta e por mim, em conjunto, então ele está bastante completo também, tratando deste tema. E agora um tema que pode ser até um pouco polêmico, né, Marta? Que é o fim da advertência automática nos envios do S1299. Explica para a gente por que isso vai acontecer e como que vai ser, e também como vai ser aqui para os clientes metadados. Muito bem, o cliente da Metadados não vai ter escolha, Flávia. O nosso sistema vai continuar devolvendo a advertência de forma automática. Então, hoje, se o cliente quisesse, ele poderia, a partir dessa nova versão, não visualizar mais a advertência. Mas não visualizar a advertência, eu vejo nós temos aqui um conceito e um entendimento que é algo ruim, porque se ele está me dando uma advertência, eu posso corrigir, eu posso olhar. Se ele não devolve nada, nada eu vou fazer com aquele evento e nem vou saber. Então, na inteligência aqui do nosso sistema, automaticamente a gente vai colocar a decisão para ele retornar sempre a advertência automática. Não vai ser uma escolha do usuário, porque a advertência nos dá uma mensagem que nos faz pensar, refazer ou estamos no caminho certo. Então, hoje, quando nós enviamos o evento do fechamento, que é o S1299, a advertência volta automaticamente. A partir da versão S1.3,
ela é uma escolha, eu posso recebê-la ou não. Mas tanto no CIR quanto no Flow da Metadados, a gente vai ter essa advertência de forma automática, então você não vai precisar escolher. Então, por isso que eu falo para vocês, né, e Flávia, a importância de entender as regras do sistema e a inteligência que ele tem. Então, o sistema precisa sim dar essa opção, porque é uma segurança que o usuário tem. Hoje a gente tem tantas atividades, nós profissionais de RH precisamos realmente olhar para isso. Nós precisamos. Vocês viram que o DET cada vez mais ele se torna um amiguinho de vocês dentro do DP. Você que foi lá e cadastrou seus clientes e não usou aquela palavra-chave com algo que identifique o cliente, ainda dá tempo para refazer, né? Porque se você colocou uma identificação da palavra-chave, aí você recebe o e-mail e você não sabe quem que é. Então, lá na palavra-chave, coloque o nome do cliente, porque daí você sabe que aquela advertência é do cliente. Imagina que você está ali recebendo as notificações, você é um escritório contábil, e você vai receber um monte de notificações, e daí você vai ter que abrir todos os seus clientes, porque você não colocou uma palavra-chave que de fato identifique aquele empregador, porque as mensagens vão começar a chegar, sejam elas de consignado. Então, você que é escritório contábil vai ter que também orientar o seu cliente, que é uma rotina que antes eles digitavam lá para o seu sistema, eles vão ter que capturar o arquivo CSV para importar dentro do sistema. Então, mais novidades e a advertência é uma decisão que hoje ela é o software que vai dizer para você se vocês têm ou não que ter essa decisão. No caso da Metadados, o impacto é nenhum, vocês continuam com a advertência. Muito bem. Então, aqui na Metadados vão continuar todos advertidos. E a gente, então, agora vai apresentar para vocês um pouquinho mais a fundo como que é a nossa solução para você que é do departamento pessoal, é o Flow. E o Flow é uma solução muito especial, que a gente tem um carinho muito profundo, porque ele atende muito bem às necessidades do departamento pessoal. E nessa parte de e-social, ele é muito completo, né, Marta? Perfeito. Quando nós falamos em metadados, em Flow, o Flow é o nosso sistema web. Ele já conta com todo o nosso conhecimento, com a nossa expertise. Então, aqui nós temos toda a parte de eventos periódicos, eventos não periódicos, eventos de tabela. E o único que você toma a decisão de enviar são os eventos periódicos, que é o evento S1200, o 1210, o 1280, e os demais, conforme você vai executando as suas tarefas, o sistema já vai transmitindo a informação para o e-social. Quando eu efetivo uma rescisão de contrato, o evento já sobe para o e-social. Quando eu efetivo um recibo de férias, o evento sobe para o e-social. Quando eu ajusto uma natureza de rubrica, uma classificação, colocando um novo histórico, a informação já sobe automaticamente para o e-social. Então, estamos falando aqui de uma solução inteligente, que ela sempre vai olhar ali o histórico e vai estar, então, integrando e enviando essa informação para o e-social. Então, hoje é muito importante, Flávia, ter uma solução. E quando nós olhamos aqui o cadastro ele contempla, por exemplo, os cadastros empresariais, sindicatos e as pessoas, eu posso ter 20, 30 empresas, se a Marta está ali contemplada em 3 empresas, eu cadastro a Marta uma única vez e vinculo ela aos demais contratos. Então, com um cadastro simples, inteligente, eu posso importar arquivos do CSV, como eu coloquei, pensando no empréstimo consignado, pensando em outras formas de que nós temos hoje de desconto na folha de pagamento. Nós também temos os relatórios de fechamento para o e-social, que faz toda a conciliação. Então, dentro da folha de pagamento, é uma folha de pagamento, todo o sistema calcula a folha, mas daí tem essas rotinas especiais, que você também acessa o sistema pelo tablet, celular, em qualquer lugar. Então, é uma das facilidades que nós temos hoje de ter um sistema, um produto web. E essa é a carinha do Flow, né? É bonito esse sistema, gente. Além de ser absolutamente funcional, é um sistema muito bonito, como vocês estão vendo. A gente tem essa solução, então, para a folha de pagamento, Marta. Ele possibilita gerenciar o e-social de uma forma muito dinâmica, como tu vinha falando para a gente.
Queria que tu falasse um pouco sobre essa parte também de administração dos planos de saúde. A gente sabe que agora com a DIRF tem também algum impacto nesse sentido, né. Então conta pra gente um pouquinho a respeito disso. Então, na tela anterior, você mostrou a tela que é o gerenciador de eventos. Então, ali que você controla os eventos, se eles foram aceitos, se eles foram rejeitados, se ele foi transmitido, tem o número do recibo. E vocês viram que vocês entram ali no e-social, gerenciamento, gerenciador de eventos, ali vocês podem aplicar filtros, eu posso olhar todos os eventos, eu posso fazer um filtro dos eventos. Bom, a partir daí eu tenho o envio, e uma informação importantíssima quando a gente pensa na substituição da DIRF está na próxima tela, que é a parte de gestão de benefícios, pensando em plano de saúde. Então, dentro do módulo de benefícios, nós temos todo o cadastro, então, do titular e dependente, e daí, ao transmitir a informação para a folha de pagamento, aqui a gente integra, isso é importante, porque a gente alimenta aqui a informação, integra com o sistema da folha, ele alimenta as tabelas aqui, e também leva a base informativa para o S1200 e 2299, que é o total do plano de saúde, e que isso não vai na substituição da DIRF. Quando nós pensamos em substituição da DIRF, é somente aquele valor que é descontado do titular ou do dependente, quando a empresa tem um plano de saúde com registro na ANS. A natureza da rubrica é o código 9219 e a classificação para o imposto de renda é 9. Não coloque em 79, porque senão vai lá nos rendimentos isentos do imposto de renda. Então, é importante saber também dos campos, das classificações, e o Flow, ele nos dá essa possibilidade, Flávio, de fazer toda a gestão do plano de benefícios. A gente consegue fazer o fechamento com a fatura do plano de saúde, porque eu tenho a parte total do plano, a parte que a empresa subsidia e a parte que eu desconto dos empregados. E lembrando que eu posso ter aqui alguma informação de um sócio cotista que não tem Prolabore, e dessa informação vai para a Renfe. Daí não é através do sistema aqui do e-social que este valor vai ser informado. Então tem que ter muito cuidado aqui com essas informações, e nós também temos materiais sobre isso, né? Já falamos em outros live, em outros e-books sobre benefícios, sobre plano de saúde e muito mais. Por isso que eu convido você a acompanhar todas as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, porque a gente sempre está trazendo para você novidade, e nós sempre temos novidades pontuais e atualizadas. E para quem tem dúvida especificamente sobre a DIRF, o convite é para ficar ligado nos materiais da Metadados, para, como disse a Marta, nos seguir nas redes sociais, porque logo ali na frente a gente vai falar muito a respeito desse assunto. A gente vai ter conteúdo agora já apresentando quais são as tendências para o ano de 2025, o que, que a gente vai ter de mudança de legislação, e claro, a gente vai falar a respeito da DIRF, não tem como deixar essa questão de fora. A gente vai falar sobre outros assuntos também, vamos falar mais sobre o E-Social S1.3, a gente vai falar também sobre a NR1, porque vai ter mudança, né? Vai ser obrigatório constar a questão das doenças psicossociais no PGR. Então, tudo isso vai entrar nesses conteúdos que a gente está desenvolvendo agora e começa a entregar daqui a pouco para vocês. E mais adiante ainda, a gente vai ter conteúdos específicos da DIRF, aí aprofundando esse tema. Então, é importante que você nos acompanhe e acompanhe os nossos materiais. Mas falando aqui ainda do Flow, então, é importante também que você conheça os nossos sistemas, né? Que você conheça o Flow, nesse caso, que é a solução que conecta totalmente com o e-social. É um sistema web, tem navegação simples, tu pode usar diferentes abas ao mesmo tempo, olha, isso é excelente. Dá para personalizar as exibições e consultas de dados, exportar planilhas para o Excel, tem Excel nativo, então é possível fazer isso. E também dá para fazer outras atividades enquanto o sistema faz os cálculos. Além do que a gente colocou aqui, tem uma função muito interessante que, Marta, dá para fechar a folha, dá para agendar o fechamento da folha, então dá para deixar rodando até fora da hora do expediente. Então, assim, ó, Flow é aquela solução que você precisa ter em casa para ajudar não só nesse momento do e-social, embora sim, nessa transição ele é especial para você, mas também em muitos outros momentos. Perfeito. E Flávia, nós temos os relatórios de fechamento da contribuição previdenciária, do desconto do segurado, da conciliação do FGTS, nós temos os relatórios que conciliam também
o imposto de renda. Então isso é fantástico, é um plus a mais, né, porque imagina se você tem uma diferença, até você encontrar essa diferença leva um tempo. Então, se você tem interesse, se você quer conversar com um dos nossos especialistas, por gentileza, diga: "Eu quero", deixe aqui seu número de celular, pode deixar aqui o número do o seu e-mail também, e que a nossa equipe entre em contato com você, para que você possa, então, conhecer um pouco mais sobre metadados. A Flávia falou muito bem, nós temos muitas novidades vindo pela frente. Nós temos a NR1 que impacta lá no PGR, a data de adequação até o dia 26 de maio, anotem ali o dia de Nossa Senhora de Caravaggio. Eu até brinquei na palestra que eu dei, porque depois não adianta ir a pé para Caravaggio, pedir uma prece, pedir um milagre, se a gente não fez o dever de casa, né, Flávia? Então, Ma Marta, muitas referências aqui, tem teu aniversário, né, 30 de janeiro, 26 de maio, dia de Nossa Senhora de Caravaggio, que é uma santa muito, com muitos fiéis aqui na Serra Gaúcha, então vão colocando aí na agenda, gente. e Flávia, é importante quando a gente vincula com datas, parece que as coisas ficam mais fáceis. Então, a gente entra num cenário que a gente precisa olhar o dano moral dentro da empresa da gente, a gente precisa olhar burnout, a gente precisa olhar as doenças psicossociais, a gente precisa fazer pesquisas dentro da empresa, a gente precisa implementar o PGR. Nós tivemos uma palestra maravilhosa, que a Metadados também proporcionou para vocês uma live, nós temos e-book, nós temos material sobre esse tema, a Flávia escreveu também sobre presenteísmo, que as pessoas estão trabalhando e não estão produzindo exatamente por estarem doentes. Então, hoje é algo, a gente está olhando para a saúde mental dos trabalhadores e a empresa não tem escolha, ela vai ter que olhar por quê? Quando a gente tem um problema também com saúde, que a gente tem risco psicossocial, a gente tem CAT, a gente tem afastamento, a gente tem pessoas doentes, um ambiente doente, a gente tem também o assédio que pode acontecer com o líder ou com o próprio colega e que a gente precisa olhar dentro da nossa organização. E o que isso tudo tem a ver? Porque tudo tem a ver, porque eu posso ter alguém lá no RH que está executando todas essas tarefas, com tudo que está acontecendo, que ele pode também estar se sentindo pressionado, a forma como a gente cobra faz a diferença. Eu estive palestrando no Encontro Gaúcho semana passada sobre esse tema e as pessoas disseram: nossa, eu vivo isso o dia a dia dentro da minha empresa. Então, olhem com amor, porque o amor transforma. A gente pode construir um ambiente melhor, utilizando ali como a essência principal, o amor, que é o ser humano, tá, Flávia? Então, novamente, se você tem interesse, coloca aqui, eu tenho. Agora nós vamos responder as perguntas, Flávia? Vamos sim. Lembrando que tudo isso que a Marta falou conecta muito com os valores da Metadados, porque aqui o cliente está no centro. Então, assim, vocês estão no centro de tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, vocês são pessoas muito importantes para nós. E agora sim, chegou a hora então da gente responder as perguntas, ainda lembrando que quem se interessa pelos produtos Metadados, quem quer conhecer mais, pode mandar aqui no nosso chat eu quero e a gente vai entrar em contato com vocês para dar mais detalhes, mais informações a respeito dos nossos produtos, tá? Chegaram muitas perguntas, ainda está aberto. Se você tiver a sua pergunta, surgiu uma dúvida a partir de agora, pode mandar aqui que o Roger, que está aqui nos bastidores, nosso colega, está selecionando as perguntas e mandando para a gente aqui no nosso WhatsApp. Então, vou ler aqui enquanto a Marta responde para a gente. E chegou primeiro, Marta, uma pergunta a respeito da Metadados mesmo, se a Metadados vai disponibilizar o relatório para a conferência dos valores da DIRF. Boa pergunta. Bom, a conciliação dos rendimentos tributáveis e do imposto de renda retido do empregado nós já temos, tá? Num primeiro momento está no radar entregar a versão com tudo e logo depois o relatório. Então o relatório está no radar aqui para desenvolvimento, mas não está pronto num primeiro momento, que atinge ali o plano de saúde, porque a gente tem outros relatórios em paralelo que vocês conseguem conciliar hoje, e também os rendimentos isentos. Então, num primeiro momento, tem sim um fechamento já pronto, né, que é a base tributável, que é a base que tributa, e do imposto de renda retido na fonte, mas já está no radar sim. Enquanto isso, Marta, tem como consultar de alguma maneira nos órgãos oficiais? Tem sim, e até dentro do sistema
Flow ou CIR da Metadados. Quando você acessa lá no portal do e-Social, você vai lá na gestão da folha de pagamento, tem os eventos totalizadores e tem do contribuinte. Quando a gente olha contribuinte, ele só dá o total daquele empregador contribuinte. Quando você coloca lá por empregado, por CPF, lá do imposto de renda você já consegue visualizar todas as informações. É do imposto de renda retido, dos rendimentos tributáveis, dos rendimentos isentos, tudo que retorna lá com código 7900 e 7950 são aquelas verbas que só transitam pela folha de pagamento e que não impactam na DIRF. Lá você já tem o valor dos dependentes, do plano de saúde, da pensão alimentícia, um detalhe também, cuidado com o pensionista, né, que não é o que está no S1200 ou 2299 que alimenta, ou 2399, e sim o que será detalhado no evento S1210. Então, você já pode conferir sim. Dentro do nosso sistema, nós temos os eventos totalizadores, onde você consegue buscar, então, o retorno com esses valores. Mas, já dá para conferir sim, Flávia. Muito bem, então agora vamos para a pergunta da Jusane. Marta, quando fecho a folha 1299 e a guia a recolher no ECAC relativo ao IRRF bate com o relatório dado sistema de folha, já não é uma segurança para a empresa? Jusane, que pergunta maravilhosa essa sua. Não é. Não é por quê? Lá no ECAC, eu só tenho a retenção do imposto de renda. E como eu coloquei para vocês, o imposto de renda não é recalculado. Então, ele vai pegar tudo que eu classifiquei lá no S1010 com a tabela 21, com o código 31, 32, 33 e 34, que é a retenção do empregado. E aí, se a retenção está classificada corretamente, eu diria que o imposto de renda que vai sair lá no meu informe de renda, de rendimentos, ele vai estar certo, né? O valor que eu fiz a retenção do meu empregado. Mas não sinaliza que eu classifiquei como rendimento mensal, de férias, de PLR, de 13º salário, de rendimento isento, que seja correto. Não sinaliza que o meu plano de saúde estará no lugar correto. Não sinaliza que a minha pensão alimentícia estará no lugar correto. Não sinaliza que o meu dependente, que o desconto simplificado estará lá informado. Então, tem muito mais informação do que esta que você visualiza lá no ECAC. Agora chegou a vez da pergunta da Cristina, que diz o seguinte: o E-Social terá um relatório de conferência para verificar os valores de plano de saúde, pensões, algo que a gente possa conferir os valores acumulados? Cristina, hoje dentro do sistema nós temos as consultas que eu posso buscar estes valores por data de pagamento. Ainda não tem um relatório consolidado que traga tudo, mas as consultas trazem os valores que estão sendo lá informadas. Então, existe sim a possibilidade de ter um arquivo, como a Flávia colocou, que a gente consegue extrair, gerar consultas e nós conseguimos mandar essas informações para o Excel e daí fazer a conferência, tá? Vanderlei pergunta o seguinte, Marta: a guia do e-consignado será separada da guia do FGTS mensal? Sim, quando você envia essa informação lá na remuneração do seu empregado, seja no evento S1200, no evento 2299, ou no evento 2399, quando categoria 721, ele vai integrar com o FGTS digital e vai devolver um totalizador que é o S5003. Lá ele vai separar, então, o que é consignado do FGTS e as guias são separadas, sim. Então, vai ter mais um trabalho, né, que o RH assim, vai começar a chorar, infelizmente, é mais uma atribuição que vocês vão ter que até então não tinham. E que não tem como negar, porque a solicitação é feita pelo empregado. Uma vez feita, vocês viram que vai chegar no DET, aí vocês vão ter que ir lá capturar o arquivo, vão ter que importar, e se você não importou, você está lá como devedor, porque o funcionário já usufruiu daquele dinheiro e a empresa não está descontando daquele empregado. Vejam que aqui existe uma responsabilidade, tá? Mas a guia vai ser separada e a gente está aguardando o ato com todo o detalhamento que até então não saiu. Pois é, e por isso está gerando ainda muitas dúvidas essa questão do e-consignado, mas acho que tem uma pergunta aqui da Tamile que a gente já consegue responder, Marta,
Em relação ao empréstimo consignado, quem considerar esse montante? É a empresa ou os bancos? Esse consignado, ele será o funcionário acessa a CTPS digital, faz a solicitação, ele vai ter lá as instituições que vão apresentar ali as propostas, né, com uma parcela que me falaram que é de juros reduzidos, tá? Não tem nada a ver com a empresa, vocês viram? Eu, Marta, na minha CTPS, acessei o aplicativo, cada vez mais nós precisamos educar os nossos empregados, que a ferramenta é a CTPS digital e tudo acontece por lá, inclusive a denúncia, eles podem até fazer uma denúncia pela CTPS digital. Agora também teve atualização no mês de outubro que o cargo do empregado, ele pega a descrição do cargo que foi enviada pela folha de pagamento e não mais a descrição do CBO, já está atualizado. Então ele vai fazer a solicitação, você vai receber uma notificação no DET. Então não tem nada a ver com empresa e banco. Você nem vai falar com o banco. Aí você vai simplesmente ter que importar o arquivo, você vai calcular a folha de pagamento. Ao transmitir o evento para o e-social, chega no FGTS digital, você gera uma guia e paga. Você não tem um contato com o banco. Você vai agir como se fosse com o FGTS. Você tem lá uma notificação que alguém contratou aquele empréstimo e você tem a obrigação de descontar e recolher. E agora, Marta, não sei se essa a gente consegue responder, mas achei uma pergunta muito interessante. Ainda em relação ao e-consignado, a Adriana pergunta: se o colaborador estiver afastado, não houver saldo para pagamento das parcelas, como será o procedimento? Flávia, essa pergunta é maravilhosa, porque nós não sabemos. Por quê? É aquela situação que não tem o ato e não tem regras e tem muitas dúvidas. Estive conversando com Geni no evento que eu estive com ela na última quinta-feira, exatamente uma semana, e ela também disse que tem muita dúvida, por exemplo, funcionário é desligado, o que eu faço com o saldo? Funcionário fica afastado, então ainda não temos essa resposta, Flávia. Temos de aguardar, mas quando sair novidades, nós aqui da Metadados, com certeza, né, Flávia, nós vamos produzir material, então fique ligado aí e seguindo a Metadados nas redes sociais, no canal do RH em sintonia lá, que a gente está sempre comunicando, enviando dados, informações e compartilhando conhecimento. Tem outra pergunta aqui ainda sobre o e-consignado, Marta, do Reinaldo. Ele pergunta como vai funcionar a base de margem, se o governo vai saber pelo líquido da folha de pagamento. Acho que a gente não sabe ainda também, né? Essa tua pergunta é maravilhosa, sabe por quê? Primeiro que eles têm a nosso salário. Vocês lembram que quando a gente enviava para o banco, a gente tinha que fazer uma planilha, mandar uma planilha para o banco, calculando 30% do salário, que era mais ou menos o que eles poderiam conceder de empréstimo. Até aí tudo certo, né? Agora, eu acredito que eles vão buscar isso do nosso S1200, que é a nossa folha de pagamento, por quê? Eu vi uma imagem lá da CTPS que ele só pergunta quanto tu quer. Daí ele devolve quanto você pode ter. E hoje, as informações estão no e-social. Com certeza eles vão buscar da remuneração lá do S1200. Marta, chegou também aqui um pedido da Thaís. Fale mais sobre como identificamos que nossa folha tem PIS/PASEP. A pergunta é: hoje você tem uma entidade filantrópica, classificação tributária 80? Ou você tem lá fundações? Ou você tem condomínios? São aquelas empresas que recolhem o PIS hoje. Não é uma obrigação nova, ela já existe. Lá na DCTF Web, você tem um PIS sobre folha de pagamento. Se não me falha a memória, é 1%. Faz tempo que eu não preencho essa guia, mas dentro do S1000, você vai lá no cadastro do empregador, tem um campo que a empresa recolhe PIS/PASEP. E quando tem sim lá, é que daí eu tenho que ter essa classificação no S1010. Quem é cliente da Metadados, a gente vai fazer o deparo automático e é só conferir se ele está ok. Vou emendar aqui um comentário, uma pergunta da Adriana, Marta. O comentário dela é de que ela já acessa o DET há 3 meses, toda semana, 2 vezes por semana. Olha só, tá de parabéns, Adriana. Então, Flávia, eu tenho que parabenizar ela, tá?
Com certeza ela colocou lá também uma palavra-chave para identificar o empregador, aquela e ainda dá tempo, se você não fez isso, vá lá e altere isso, porque você precisa ter uma rotina tranquila. Imagina um escritório contábil com um monte de empresas, coloquem lá a palavra-chave, que quando chega a mensagem você sabe já quem é o empregador, fica bem simples. Se não está assim, dá tempo para mudar. E o DET, ele faz parte. Então, eu me lembro que eu estive no F5 em São Paulo, palestrando do lado da Geni, nós falamos exatamente de software, sistema, ela estava de um lado, eu estava do outro, são 2 sistemas, e nós estávamos falando que muitos profissionais, Flávio, eles têm medo de perder o emprego, porque acham que não vão mais ter o que fazer. Eu diria assim, não, vocês vão sair daquele lado que vocês só digitavam, operacional, para um lado mais estratégico, mais consultor. Então tem muito trabalho e a gente precisa fazer gestão e o DET é um. E aí eu vou colocar a pergunta, tem 2 perguntas aqui, não sei se é a mesma Adriana, mas enfim. A Adriana pergunta: "A partir de qual competência teremos a substituição da DIRF? Competência 12/2024 com o S1210 enviado em janeiro de 2024?" Não, Adriana, é pagamento, tá? Então você vai ter a substituição a partir do S1210, cujos pagamentos, na verdade, quando você manda o S1210 competência dezembro, você está mandando de novembro pago em dezembro. Então, quando você tem a folha de pagamento de dezembro paga em janeiro, tu vai mandar em dezembro 1.200 de dezembro e o 1210 de novembro e todas as folhas pagas em dezembro. Então, a partir do 1210 enviado em janeiro. Então, quando você vai transmitir o evento lá em janeiro, e que o pagamento aconteceu dentro do mês de janeiro e que você pode transmitir até o dia 15 de fevereiro, você terá a substituição da DIRF. E todo o S2501 transmitido a partir de 1º de janeiro. E a outra pergunta dela é a respeito do e-consignado. E a empresa tem a obrigação de dar ciência ao colaborador do referido e-consignado? Que pergunta maravilhosa, né? Não. Você vai receber, pelo que eu entendi e vi, um comunicado no DET. E não tem sim ou não. Estando lá, você precisa buscar o arquivo e descontar do empregado. Vamos dar sequência aqui, então. O Diogo, funcionário ativo, conseguiu na justiça o desligamento sem justa causa. Como devo proceder o desligamento nesse caso? Seria via S2500? Se for, como devo processar no meu sistema esse desligamento para não duplicar o envio no S2299? Bom, aqui você está entrando num cenário de processo trabalhista. É uma rescisão indireta? Pode ser, né? Quando nós temos uma rescisão indireta, o funcionário, no momento que ele entra com uma rescisão indireta, que você ainda não sabe a causa do desligamento, não calcule mais a folha daquele empregado. Quando saiu a decisão, você precisa enviar o S2299, indicando ali o motivo correto e indicando ali o número do processo. Então, isso, e daí não vai ter nenhum valor, porque se houver algum pagamento, algum valor, você vai informar lá no S2501. Então, você vai ter que provavelmente você não enviou um 2299, você vai mandar o 2299, vai vincular o número do processo, não vai ter nenhum valor. Se você gerou alguma folha posterior àquela data de desligamento, você precisa reabrir, você tem que sinalizar lá no S2299 que tem pagamento posterior à data de desligamento. Você vai ter que enviar o evento S2500 e o 2501. Se houver ali também um pagamento de verbas rescisórias, acredito que sim, porque as verbas serão pagas mediante um acordo ou uma sentença ou um depósito que é via um processo trabalhista. Gente, nós estamos quase chegando ao fim da nossa live, então agora nosso webinar, nossa palestra aqui, então agora não tem mais espaço para perguntas, tá? Estamos encerrando agora as novas perguntas, eu vou fazer mais algumas que chegaram muitas, não vamos conseguir responder a todas, mas assim, eu quero falar para vocês que além dos nossos sistemas e conteúdos, quando você contrata metadados, você tem também acesso a esse nível de conhecimento que é o nível de conhecimento da Marta e outros consultores que a gente tem aqui, pessoas que estão preparadíssimas para ajudar você no seu dia a dia. Então, a gente tem também esse serviço, a gente oferece um atendimento, um acompanhamento muito específico e especial
para os nossos clientes, tá? Então isso também é um serviço muito especial que a Metadados tem, que não é assim, a gente entrega só o sistema, né, Marta? A gente entrega o sistema e muito mais, todo esse acompanhamento especial para vocês. Perfeito, Flávia. Quando eu penso em metadados, eu estou aqui, o ano que vem eu completo 20 anos de metadados e falo com muito amor, porque a gente entrega não só um software, um sistema, a gente entrega conhecimento, a gente entrega amor e muito material. Então, nós sempre estamos aí pensando e colocando o cliente no centro, Flávia. Então, nós temos muito material. Nós temos sempre campanhas e a gente sempre está pensando em deixar você tranquilo nessas rotinas que não são fáceis. A gente vive sim momentos conturbados, a gente sabe que sempre entre o Natal e o final do ano vem uma novidade. Quando a gente acha que sai de férias, a gente começa o ano com novidade, que até então está tudo certo, em algum momento passa a não estar certo. Então, o que eu estou falando aqui agora pode ser que amanhã a Flávia mude. Então, não existe um certo nesse mundo que é totalmente incerto, que é o mundo que nós profissionais de RH atuamos. E por isso que toda vez que nós saímos da rota, nós construímos conhecimento. Então eu sempre digo, né? Quando nós saímos da rota, quando algo acontece de novo, nós precisamos desaprender, reaprender e aprender. E o sistema é um sistema vivo, um sistema pulsante, que a todo momento pode sofrer alterações e que nós aqui, quanto metadados, também muitas vezes precisamos é, colocar como prioridade o que é mais essencial, e depois a gente vai colocando ali o que vem para somar e agregar, mas sempre pensando em entregar o básico e depois a gente vai ajustando, porque são muitas alterações que nós lidamos diariamente, lidamos anualmente, e nós sabemos que você, profissional de RH, lida também com essa gera ansiedade, gera insegurança, é isso que a gente tem no dia a dia. Então, a Metadados tem esse grande diferencial. Isso aí. Então, se você está interessado na Metadados, manda um "eu quero" aqui no nosso chat e a gente vai entrar em contato com vocês. Mais uma perguntinha aqui, Marta, a respeito da DIRF. Como ficam os informes de rendimento para os trabalhadores? Aí, Flávia, adorei essa pergunta. Vocês já pararam para pensar? O meu sonho é 2026 eu não tenho mais DIRF. O meu sonho é o seu sonho também, né? Imagina o funcionário acessando o meu imposto de renda. A gente acha que vai ser nesse ambiente? Provavelmente sim. Como ele faz hoje lá no meu INSS, ele gera o seu PPP, né? E ele vai acessar o informe de rendimentos. Já imaginou ele ter acesso lá a um informe que não condiz com a realidade dele? Vai ser um estresse enorme para o profissional de RH. Então, vai ser algo nesse sentido, como tem o PPP hoje, porque não é algo que nós vamos gerar, a informação já estará lá no e-social, e a gente precisa conferir até para não gerar tanto estresse, porque a gente sabe que quando a gente tem uma informação errada no imposto de renda, o funcionário pode cair na malha, o funcionário fica insatisfeito, mexe com a restituição do imposto de renda dele, mexe com a DAA, que é a declaração de ajuste anual. Então, vai ser mais ou menos nesse formato. Ainda não sabemos em que canal, em que local, mas eu vejo, imagino algo dentro do meu imposto de renda ou algo nesse sentido que eles acessam hoje pelo gov.br, como eles acessam hoje o PPP eletrônico. O Robson, Marta, perguntou: qual será o vencimento desta guia do empréstimo? Vai ser no mesmo dia do FGTS digital? Não sabemos ainda, porque não temos o ato. Acredito que sim, mas não temos o conhecimento ainda destes detalhes. E agora sim, a pergunta derradeira. E Marta, é uma pergunta bem complexa aqui. Vou até tentar ler o enunciado para ti com bastante calma, para tu nos responder. É uma pergunta da Cristina. A base de cálculo para o INSS, IRRF, FGTS deve ser informada para o E-Social com as naturezas de rubricas 9901, 9903 e 9902, respectivamente. Nossa dúvida é se o COD incide E-Social deve ser com indicativo nenhum,
inserimos o COD em CID social com um 9, verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento. E dessa forma, os valores estão somados no relatório 50002 no TP Informe, com o código 7900. Isso está correto? Eu adorei a pergunta, né? Porque eu já até falei sobre isso. Eu viajei, ó, eu tenho memória fotográfica, Flávia, assim, ó. Eu imaginei o layout, tudo que transita pela folha de pagamento, eu falei para vocês que nós colocamos com código 9. E antigamente era 00. Quando você vai lá num portal do E-Social, não estou falando do sistema da metadados, você vai lá no portal, você vai lá na gestão da folha, você tem os eventos totalizadores e você busca a totalização por empregado do imposto de renda, tudo que ele retorna com código 7900, 7950, são aqueles valores que só transitam pela folha de pagamento. E ali está os códigos citados nesta pergunta, que é a base de contribuição previdenciária, a base de imposto de renda, seja o FGTS, seja o total do plano de saúde, seja o total do vale transporte, seja o desconto da farmácia, são aqueles valores que não devem aparecer no informe de rendimentos, Flávia. Então, tudo que volta no código 7900, porque eu classifiquei com 9. Tudo que volta no código 7950 é porque ainda está com a classificação antiga, que era o código 00. E isso não faz parte do informe de rendimentos, mas ele retorna lá para saber que ele está lá totalizado, mas ele não impacta na DIRF. E assim a gente vai chegando ao final do nosso webinar desta tarde de quinta-feira, que é uma tarde de chuva aqui em Caxias do Sul, onde a gente está e aonde está também a matriz da Metadados, a Metadados que também tem uma filial em São Paulo. A gente teve, infelizmente, hoje no início da tarde, um temporal aqui em Caxias do Sul, afetou algumas áreas da cidade, mas nós estamos aqui para entregar conteúdo para você. E aí, para finalizar, Marta, eu quero trazer aqui um depoimento que chegou durante aqui a nossa palestra da Adriana. Ela diz o seguinte: eu sempre comento com os colegas sobre o quanto a Metadados é um sistema que nos proporciona muito mais que um simples sistema de folha de pagamento. Nos transmite confiança e conhecimento. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente existe. Então, assim, ó, ainda dá tempo de você mandar eu quero aqui no nosso chat para conhecer ainda mais da Metadados, saber tudo que a gente oferece de especial, de específico para você, para facilitar o seu dia, para facilitar o dia a dia, a rotina do RH, do departamento pessoal. É para isso que a gente está aqui. Marta, muito obrigada pela tua presença nessa tarde, obrigada por esclarecer todas essas dúvidas que a gente tinha. Perfeito, e deixo aqui a minha mensagem de carinho com cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando, seja em tempo real ou que estejam ali, vão assistir isso em um momento posterior a essa webinar, e como é importante olhar para o conhecimento, como é importante sair da rota, novamente desaprender para aprender, e é algo constante. Eu sempre digo que eu sou uma aprendiz também, e quando a gente se desafia, a gente fica cada vez melhor. Então, eu sempre deixo uma mensagem que se a gente pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma a gente está certo, depende do quê? Das escolhas que a gente faz na vida. Obrigada pela confiança, obrigado por estarem aqui conosco neste momento, e obrigado por admirarem aqui e acho que é consumirem o nosso material, o material que nós construímos aqui com tanto amor aqui na Metadados. Até uma próxima. Até uma próxima, gente. Muito obrigada. Nos sigam nas redes sociais. Até mais.